E mais um episódio da temporada Brasileiros pelo Mundo. Hoje é a vez da Jennifer compartilhar com a gente um pouquinho da sua história de vida e da sua rotina nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Não deixe de dar o like no vídeo e ativa o sininho para nunca perder nenhum vídeo que rola por aqui. Eu sou Michelle Saf, bem-vindo ao meu canal. Jennifer, primeiramente eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite em participar comigo desse vídeo e explicar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sua rotina aí nos Estados Unidos com todo mundo. Seja bem-vinda ao canal. Obrigada. Jennifer, conta pra mim como é que era a sua rotina aqui no Brasil, o que você fazia, seus estudos, se você trabalhava. Conta pra gente um pouquinho como que era a sua vida aqui antes de decidir morar nos Estados Unidos. Então, Michelle, eu tenho 25 anos agora. Eu estou aqui nos Estados Unidos faz 5 meses. No Brasil, eu era advogada. Eu sou formada em Direito desde 2017. Eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. Tinha namorado, agora não tenho mais. Não sei se tenho ou se não tenho. Morava na cidade de São Paulo, na zona sul de São Paulo. É isso. E quando que surgiu a ideia? Como é que foram os planos de você se mudar do Brasil e por que você escolheu os Estados Unidos? Os planos para vir para os Estados Unidos começou quando eu estava no final da faculdade, que uma amiga me falou sobre um programa de intercâmbio chamado Au Pair, que é o que eu faço atualmente aqui. Então, como esse tipo de intercâmbio, ele propõe mais coisas aqui nos Estados Unidos, eu decidi vir para cá, mas tem também Au Pair para alguns outros países, porém é um pouco mais burocrático. Então, em 2017, final de 2017, surgiu a ideia, eu fui trabalhando nisso, fiquei mais ou menos quase 2 anos, analisando tudo, pesquisando, procurando agência, juntando dinheiro e iniciei o processo e vim para cá no ano passado, em novembro. E como que foi esse processo, Jennifer, de intercâmbio? Conta pra gente um pouquinho, porque tem muita gente que tem essa vontade, né? Tem esse sonho de fazer um intercâmbio e realmente escolher os Estados Unidos para isso. Como é que foi esse processo? Então, eu procurei uma agência, a agência que eu vim é a Cultural Care. Na Cultural Care você entra no site, lá tem tudo bem detalhado de como funciona, quais são os requisitos, porque existem vários requisitos, então é um processo longo. Eles marcam inicialmente uma palestra e você vai lá para conhecer pessoalmente como que funciona. E nessa palestra você decide se realmente você quer ou não e inicia o processo. E com relação a custo para esse tipo de intercâmbio, quais foram as despesas? O que você teve que pagar para poder participar desse intercâmbio? Então, as despesas, elas são o programa de intercâmbio e os documentos. Os documentos são o quê? Passaporte, PID, porque é uma permissão internacional para dirigir, porque precisa dirigir. Então, quem não tem habilitação ainda tem mais esse custo de habilitação. Na época, a única coisa que eu tinha desses documentos era a habilitação. Então, eu tive que pagar passaporte, visto. Acho que uma das coisas mais caras, fora o programa de intercâmbio, é o visto, né? Porque ele é em dólar, então, dependendo de quanto estiver o dólar, ele vai sair um pouco mais caro. Ao todo, eu gastei mais ou menos R$9.000 com o processo. Então, assim, eu acho que é um investimento super vantajoso, porque se você for pesquisar outros tipos de intercâmbio, 9.000 não é para você ficar aqui nem uma semana. E assim, eu posso ficar até 2 anos. O mínimo é 1 ano de intercâmbio e quando você completa 1 ano, você pode escolher estender por mais 6 meses, 9 meses ou 12 meses. Então, assim, se você for comparar o investimento com tanto que você tem de retorno, né? Porque aqui a gente trabalha e recebe semanalmente $195 e uns quebrados. Então, assim, em 1 mês aqui praticamente já dá para ressarcir o que investiu. E quais são, você sabe, esses requisitos que são necessários para esse tipo de intercâmbio específico? Compartilha com a gente um pouquinho. Os requisitos são ter entre 18 a 26 anos. No geral, é só para mulheres. Porém, tem algumas agências que também aceitam homens. Para os homens é um pouco diferente. Eu não sei agora dizer quais são os requisitos, mas dando uma pesquisada
consegue sim essas informações. Para a mulher, é entre 18 a 26 anos, precisa ter pelo menos um nível básico de inglês, precisa ter no mínimo 200 horas comprovadas de cuidados com criança. Isso a gente consegue comprovar fazendo algum serviço voluntário ou algum filho de alguma amiga que você tenha cuidado. Tem que colocar isso no papel e comprovar para eles que fez esse tipo de serviço com crianças. Precisa ter habilitação, então quem não tem precisa já ir providenciando, precisa ter passaporte, comprovar saúde, então eles entregam formulários para a gente levar no médico, eles precisam preencher para comprovar que você está com a saúde em dia para sair do Brasil. Não pode ter filhos e não pode ser casada. E como que foi, Jennifer, a sua adaptação quando você chegou aí nos Estados Unidos? Principalmente com a família, né, que te recebeu e com relação a tudo, as diferenças, né, que você teve do Brasil para os Estados Unidos. Como é que foi essa adaptação? Então, Michele, assim, a adaptação eu digo que para mim foi bem fácil. Eu, com uma semana aqui, eu já estava adaptada. Todo mundo pergunta até hoje, e aí, você já se adaptou? Você já se adaptou? Eu falei, desde que eu cheguei aqui, eu já me adaptei, porque para mim eu senti muita a diferença, tá? Cultural, diferença em tudo, e eu acho que, tipo, 10 mil vezes melhor que o Brasil. A única coisa que eu tenho para reclamar é de comida, que eu acho que o Brasil ganha de 10-0. O mais difícil para mim foi o inglês. Por quê? Eu arrisquei. Eu vim com inglês super básico, porque eu coloquei na cabeça assim, eu quero ir para aprender, porque no Brasil eu não conseguia aprender inglês de jeito nenhum. Só que eu me arrisquei. Porque eu não aconselho ninguém a vir com inglês muito básico, porque é muito difícil. Então, o inglês eu indico, quem quer, estuda bastante, foca, para vir pelo menos com um básico quase intermediário, sabe? Porque as meninas mesmo dizem que quem vem com o avançado se torna um intermediário. Quem vem com o intermediário se torna um básico, entendeu? Porque aqui é bem mais amplo, né? Então, o que a gente sabe aí não chega nem perto do que a gente vai aprender aqui. E a minha relação com a minha host family, que é a minha família anfitriã, onde eu moro, é muito boa. Desde quando eu cheguei, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu sou super da família, sabe? Eles me incluíram, eu sou como se fosse uma filha adotiva. Então, eu acho que isso facilitou muito, ainda mais na questão do inglês, porque eles têm muita paciência e eu sempre falei para eles, olha, eu tô indo para aprender, meu inglês é muito ruim. Então, eles têm toda a paciência, mas isso a gente tem que ser bem clara também com a família, quando a gente está procurando, porque tem família que quer meninas que já têm o inglês melhor, ainda mais dependendo da idade das crianças. Ô Jennifer, e para você, qual é a maior dificuldade ou as maiores dificuldades que você sente aí nesse período que você está fora do Brasil? Além do inglês, né, que é a primeira coisa, tem a saudade de casa, às vezes bate uma bad, bem assim, doída, porque é que, querendo ou não, eu tô sozinha, né? Porque eu tenho a família, eu sou parte da família, porém eu não tenho mais contato com ninguém. Inclusive aqui perto de mim eu não tenho amizade com ninguém. Então acho que saudade de casa. Tem a dificuldade também de ter a saudade de alimentação algumas vezes. E, na sua opinião, quais foram as maiores diferenças que você sentiu, além da alimentação? Quais foram as maiores diferenças de um país para o outro, nesse período que você está aí nos Estados Unidos? Olha, é uma questão bem polêmica. Acho que a maior diferença é a questão do banho. Eles não tomam banho todo dia. Inclusive, foi bem engraçado que assim que eu cheguei, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei, né? Que eles começaram a me mostrar a casa. E aqui, eu nunca vi uma casa que não tenha banheira, né? Todas as casas têm banheira, só que apesar deles sem banheira, apesar de ser frio, aqui é frio, especificamente onde eu moro em Minnesota. Então, quando eu cheguei em novembro, já estava com neve, ainda está com neve. Só que dentro dos lugares e dentro das casas, é tudo aquecido. Então, a gente não tem esse problema aqui nem do Brasil de tá um friozinho, você já tá congelando dentro de casa, ter que estar com um monte de roupa dentro de casa, debaixo de coberta, não tem esse problema. E mesmo assim, eles não têm hábito de tomar banho. Eu acho que assim, acho que a maior diferença é essa. Tem a diferença também das casas, né? Assim, o tráfego, por onde a gente dirige, é tudo bem diferente, realmente. É outro mundo.
E com relação ao custo de vida, e também fala um pouquinho sobre preconceito, você sentiu isso? Realmente isso existe para os brasileiros que estão morando nos Estados Unidos? Então, assim, para quem vem como au pair, é mínimo o custo de vida, porque a gente não tem que pagar moradia, não tem que pagar alimento. O que eu ganho, eu gasto comigo. Então, eu gasto com viagens, eu compro o que eu posso comprar, só que eu vejo muito que aqui o custo de vida é bem melhor do que no Brasil, porque aqui, vamos supor, um Apple você compra, tipo, você paga super bem mais barato do que no Brasil. Roupa, mais barato que no Brasil. Comida. Então, é tudo bem mais em conta. E em questão a preconceito, eu não passei ainda por nenhuma situação de preconceito. Aqui, aonde eu vivo, especificamente no estado de Minnesota, o pessoal costuma dizer que as pessoas são mais, assim, mais parecidas com brasileiros, sabe? São mais afetivas, então não existe muito. Então, eu particularmente não sofri nenhum tipo de situação preconceituosa. Jennifer, com relação aos seus projetos futuros, o que você tem planejado aí para os Estados Unidos? Você vai ficar aí só durante o seu intercâmbio? Você tem algum projeto futuro de mudar de cidade, mudar de estado? Como que é isso? Compartilha com a gente. Então, eu saí do Brasil com o projeto de vir e fazer os 2 anos de intercâmbio. Então, para mim, esse intercâmbio nele não é de 1 ano. Eu já saí do Brasil falando, são 2 anos que eu vou ficar nos Estados Unidos. Eu tenho a opção de mudar o 2º ano de família. Mudando de família, eu consequentemente acabo mudando de estado, de cidade. Porém, eu pretendo estender o 2º ano com eles. Eu tenho planos de voltar para o Brasil, não tenho planos de ficar aqui. Porém, muita coisa pode acontecer, né? Eu, estando aqui hoje, eu tenho muita vontade de morar aqui por mais tempo, sabe? Se aparecer alguma oportunidade de ficar mais, eu quero ficar o máximo que eu puder, porque eu acho assim que não tem nada que me prenda tanto no Brasil, apesar que eu amo a minha profissão, eu amo ser advogada. Se eu ficar aqui, eu não vou seguir, porque é totalmente diferente, eu teria também que fazer uma faculdade, eu teria que fazer tudo de novo. Ô, Jennifer, e a família que realmente faz o pagamento para você? Você recebe diretamente da família ou tem algum tipo de relacionamento com a empresa de intercâmbio? Como que é isso? E tem a coordenadora, que é chamada de LCC, que ela sempre entra em contato para saber se está sendo cumprido as regras do programa, né? Mas é a própria Host Family que faz o pagamento. Aqui, para mim, eu acabo recebendo $200, né? Porque é 195 e uns quebradinhos. Tem muita família que arredonda, mas tem umas que não, né? E você comentou, Jennifer, que você sai bastante com a sua família, né? Que você viaja com eles. Como que funciona? Uma curiosidade que eu acho minha e de todo mundo. Como que funciona quando vocês vão a algum restaurante, quando vocês vão sair a lazer, alguma coisa? Eles que pagam, você que paga? Como que funciona isso? Então, quando eu saio com eles, é tudo eles que pagam. Até porque quando a gente vem, tem lá nas regras que a alimentação eles que têm que proporcionar. Então, assim, a gente sai para almoçar, para jantar, é eles que pagam. E quando é para viagem, eles têm que me levar para um lugar onde tem um quarto só para mim, entendeu? Eu não posso ficar num quarto junto. Isso também está dentro das regras, porque a gente precisa de ter certo tipo de privacidade. Jennifer, quais os maiores conselhos que você pode dar para as pessoas que querem estudar fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos? Quais os conselhos que você quer dar para elas? Eu acho interessante a pessoa vir bem preparada para todos os tipos de situações, né? Ela tem que vir preparada para a saudade que vai bater, tem que vir com a mente aberta, sabe? Bem aberta mesmo. É tudo novo, é tudo muito diferente. Você tem que estar disposto. E em questão de dica que eu daria, é a questão do inglês, praticar bastante o inglês para quando chegar aqui não passar por muitos tipos de frustrações, por não conseguir se comunicar, tá? Não mentir quando for conversar com as famílias. Se você for lá pesquisar, entrar para vir como au pair, pela Cultural Care, tem que ser o mais sincero possível. Jennifer, e falando ainda um pouquinho sobre o inglês, que é um dos pontos principais aqui da nossa conversa, que você falou que é muito importante para quem está indo fazer esse tipo de intercâmbio.
como que a pessoa pode se preparar, por exemplo, aqui no Brasil? O que você recomenda ela fazer antes de embarcar realmente para essa viagem aí de intercâmbio? Então, eu não recomendaria entrar em um curso, sabe, assim, Wizard, WhatsApp, que são cursos bons, porém são cursos de inglês profissionalizante. Eles são voltados para o mercado de trabalho aí no Brasil. Então, quando você coloca na cabeça que você quer vir para os Estados Unidos, fazer o intercâmbio, e mais especificamente esse intercâmbio, o mais sensato é você procurar cursos voltados para intercâmbio de au pair, porque o próprio processo de intercâmbio, ele requer várias coisas em inglês, você tem a entrevista com a agência, você tem a entrevista com as famílias, porque você tem um perfil, tipo um Facebook, e as famílias entram lá e vão querer conversar com você, então você precisa ter o inglês voltado para isso, para conversação. E aí você vai se preparando para isso, porque é diferente, sabe? É o mundo, você precisa de ter o inglês mais voltado para esse mundo que você vai estar vivendo, e quando você chegar aqui, você vai ampliando, vai conhecendo mais. Jennifer, muito obrigada por você ter compartilhado com a gente todas essas dicas valiosíssimas para quem realmente quer começar essa ideia de estudar fora, de fazer um intercâmbio. Te desejo toda a sorte do mundo, espero que você seja muito feliz aí, que o seu caminho seja cheio de luz e que, se realmente você voltar para o Brasil, que você venha com uma bagagem incrível, que possa continuar compartilhando isso com todas as pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Michelle. Eu que agradeço pelo convite. Eu gosto muito de estar passando assim para as pessoas, inclusive lá no meu Instagram. Eu sempre, quando eu posso, eu tento passar dicas, responder as perguntas do pessoal, porque todo mundo tem, né, essa vontade de sair do Brasil. Então fica assim, como que funciona? E eu acho muito legal a gente estar passando. E, inclusive, passando os pontos positivos e os negativos, né? Então, a gente não vê, não é tanta gente que dá esse tipo de informação. Às vezes o pessoal pergunta, as pessoas não gostam de responder, né? As pessoas querem, tipo, não, eu tô aqui, mas eu não preciso saber como faz para vir. Não, é impossível, né? Não, é bem legal, e parabéns pelo seu trabalho, por você fazer isso aí, para estar mostrando pro pessoal que é possível. Super beijo. Obrigada. Beijo, Michelle. Obrigada a você. Tchau. E boa sorte para todo mundo que for entrar aí no processo de intercâmbio. Vamos começar, gente. Mais um vídeo. Jennifer, conta pra gente um pouquinho como que é, primeiramente... Não, de novo. E com relação a custo... Se você sente preconceitos aí com relação às pessoas... Ficou muito ruim. Peraí. E com relação, Jennifer... Vai. Oh, desculpa. Não tem problema. Vai. E você sabe compartilhar... Não, de novo. Conselho para os brasileiros, para as meninas, para os meninos, enfim, para as pessoas que querem. Ficou muito ruim isso, gente. Não tem nada a ver, porque pode ser pessoa um pouco mais velha também, que está indo para estudar. Então vamos de novo. Jennifer, e com relação... De novo. Jennifer, quais os maiores... Ai, gente, o que está acontecendo? É porque tem que garantir o make-off.